Boa tarde, nós somos acadêmicas do curso de Tecnologia em Processos Escolares, Alimentação Escolar. Eu sou a Ivonete Uveda. Sou Ângela Chaves Thiago. E a Rosimeire Timóteo Manuel. E nós vamos apresentar aqui um breve resumo sobre a história de educação de surdos, para compreendermos como se deu essas lutas e como foram as suas conquistas. Na antiguidade, esse povo era considerado como seres inúteis para a sociedade, não humanos. Para Aristóteles, o filósofo grego, a linguagem é que dava condições de humano ao indivíduo. Eles eram considerados seres pecador, e já que eram pecador, eram dignos de castigo, e muitos deles eram exterminados, sendo jogados penhasco abaixo. Já na visão da medieval à modernidade, estes eram considerados seres dignos de caridades, seres educáveis, e alguns nobres eram educados por monges itinerantes. Também houve, já no finalzinho da Idade Medieval para a Idade Moderna, a descoberta da datilologia pelo professor surdo Pedro Ponce de León. Já na visão da modernidade para a contemporaneidade, começa-se um desenvolvimento maior. Houve ali todo um processo para inserir e ensinar este surdo. Houve o desenvolvimento de métodos de ensino e descoberta da linguagem de sinais. Também houve as primeiras escolas de surdos em línguas de sinais, INES, de Paris, de 1756, e o INES, do Rio de Janeiro, de 1850. E o ICES, em Fortaleza, de 1962. Fases importantes da história e da comunicação. A história da evolução dos surdos tem evoluído constantemente, passando por 3 grandes fases. Foi a revelação cultural, uma época em que os surdos não tinham grandes problemas, pois muitos já se expressavam através da arte da escrita, pois há evidências de que até mesmo no Congresso de Milão haviam escritores, professores, artistas e muitos outros que eram surdos, que eram também bem-sucedidos. O isolamento cultural foi uma fase em que trouxe grande dificuldade, pois com o Congresso de Milão proibiu-se o acesso à língua de sinais. Mas teve a fase também do despertar cultural, fase em que começou uma história de aceitação da língua de sinais, após muitos anos de opressão que os mesmos sofriam por parte dos ouvintes. Já a comunicação cultural, ela foi dividida pelo oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. O oralismo não trouxe grandes benefícios, pois os mesmos continuavam a se comunicar através dos sinais, onde o Congresso de Milão proíbe a comunicação através do oralismo. Na comunicação total, apesar de incluir todos os tipos de formas de ensinamento, como sinais, teatros, mímicas, gestos e falas, esse método também não deu certo, porque ele não tinha uma estrutura única que dificultava o aprendizado na comunicação. Já no bilinguismo, ele tornou-se o melhor método de ensino, onde as línguas de sinais é considerada como a primeira língua dos surdos, o português escrito como a segunda. O surdo aprende sua língua materna, que é Libras, e a língua de seu país, tornando a Libras a língua oficial dos surdos. Libras, Língua de Sinais Brasileiro. O primeiro convidado foi o professor de Paris, Eduardo Rutz, professor Eduardo, com formação com mestrado em Paris. Ele veio a convite de Dom Pedro II em 1850, mais ou menos, para alfabetizar o sobrinho de Dom Pedro. Agora nós vemos que houve um grande avanço. Os direitos garantidos aos surdos na lei, a lei de acessibilidade, a lei que o decreto que regulamenta e determina o artigo 6, que a União, Estado, município devem garantir o ensino de Libras. A lei de 13.000, a inclusão 13.146, fala da inclusão da pessoa com deficiência com direitos à educação. Primeiro, quando falamos com direito à educação,
e que eles têm garantido isso na legislação brasileira. E vemos que a educação especial é um plano, tem seu plano garantido, tem seu plano nacional, o Plano Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, na rede municipal e na estadual. Quando se fala em incluir, não significa matricular o estudante com deficiência na sala comum. É oferecer meios propícios para que este aluno se sinta parte da comunidade da escola. Ainda falta muito para dizer que a escola é um lugar de inclusão. O governo precisa oferecer profissionais qualificados para o trabalho com esse público, começando na acolhida deste aluno, dar condições aos professores, coordenadores, administrativos, para saber tratar essa comunidade com eles. Na sala de aula precisa interagir com as outras crianças, o que chamamos de normais. Isso torna necessário a obrigatoriedade da Libras para toda criança dentro da escola. Do contrário, estamos só excluindo e não incluindo. Incluindo quer dizer que eles têm seus direitos garantidos na Constituição e sem diferença. Devemos romper com os paradigmas. Primeira coisa, que para falar de inserção, devemos realmente romper com os paradigmas do preconceito. Preconceito da idade, preconceito de cor, preconceito de etnia e preconceito de raça.